Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, especializada em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse canal posta trechos de sessões realizadas online. Então, você vai ouvir um trecho da anamnese e, em seguida, a sessão de hipnoterapia. Sejam todos bem-vindos. Você buscou meu trabalho também na questão de saber se tem outra origem, outra linhagem? Não, era mais como uma lâmpada de Aladim mesmo. Tá, então você buscou só na terapia. Então eu esqueço essa parte da linhagem. Sim, mas se você achar que é interessante para agregar... Não, eu não tenho que achar nada. Você que tem que definir, porque se você tem uma mínima curiosidade, eu sigo nesse caminho da pesquisa. Senão, eu fico só na terapia. Terapia mesmo. Em momento algum pensou nisso ou se ligou nesse assunto? Não, eu tinha pensado, me liguei nesse assunto sim, mas assim, como se eu tivesse uma outra oportunidade com você, que eu sei que você abre uma vez por ano, né, e que é bem concorrido, então eu resolvi acertar, né, a parte de terapia para depois, em outro momento, fazer essa da linhagem. É que normalmente vai tudo no combo, né? Mas se puder no combo incluir, assim, lá nos finalmente a linhagem, não tem problema não. Porque a terapia é a base do trabalho, entendeu? Isso aí é normal. Agora, se tem curiosidade na questão da linhagem... Tenho. Aí eu vou seguir num outro caminho na pesquisa, que não modifica muito aqui meu trabalho, mas que para você, no caso de entrar no transe, você tem o combo, né? Assim, na questão da linhagem, teve alguma experiência alguma vez ou não? Não. Não tem. É só curiosidade mesmo. Porque na realidade, assim, eu não conheço praticamente nada do seu trabalho. Quem conhece é minha esposa e ela indicou você. Você tem algumas questões assim que eu acho que você poderia... Essa parte você não conhece nada. Eu não me aprofundei em nada, não. Mas chegou a ver lá alguma coisa? Também não. Na realidade, eu montei um texto de 2 folhas para você, mandei até por e-mail, mas a secretária falou que você não lê nenhum material antes. Não lê, porque eu já vou fazer a anamnese agora, onde você vai me contar tudo. Mas se quiser, não tem problema não, da linhagem. Assim, sem muita preocupação, vamos ver, porque de repente, às vezes eu pego pessoas que vêm pela terapia, vêm pelo meu site e lá não indica nada dessa parte. E a pessoa é evangélica e tudo, e chega aqui, às vezes, acaba dando... Minha formação é evangélica mesmo, mas eu sou... Há bom tempo, esse ano, principalmente esse ano, eu fiquei muito desapegado em relação à religião. Então, não, mas é assim, chega aqui e acaba dando outra linhagem e tal. Aí, na hora, eu falo para a pessoa, você quer ir em frente? Não quer saber? Não. Se a pessoa não quer, também não vamos, entende? Isso que eu tô falando. Mas tem essas questões também. Isso tudo na hora você pode decidir. De repente, fala assim, não quero ver, não quero saber e tal. Não, eu acredito que existe vida lá fora, sim. É um evangélico de cabeça aberta. Isso. Muito bom. Deve ser, porque procurou uma terapeuta reencarnacionista, não é? Porque é o que eu sou. Eu trabalho regressão de memória, mas o combo mesmo é terapia de vida passada, né? Então é um evangélico que acredita em vida passada. Não esquenta muito com isso, não. É importante de eu saber isso, entende? A questão é que, dependendo de como está a crença e os paradigmas, a hipnose também não funciona, meu amigo, entendeu? Porque o inconsciente ele tem muita informação nessa questão de crenças e paradigmas. E quem normalmente bloqueia a hipnose? Não é o consciente. Consciente não é você está aqui, é isso que você quer, eu também. Mas entendi. a parte maior do cérebro que é o inconsciente é aquilo que você viveu durante 44 anos e informou lá. O que eu acredito, o que eu não acredito, isso, aquilo, tá tudo lá. Dependendo de como tá essa crença, em que nível tá, qualquer que fuja aquele padrão, vai haver bloqueio, entendeu? Tá, entendi. É que é uma coisa assim, o que eu falo é uma coisa e o que você entende é outra. Vida fora da Terra, eu acredito, mas por conta de escutar outras pessoas e eu cheguei à conclusão que realmente existe vida lá fora. Vidas passadas, assim, eu não acredito muito. Então, tá vendo? E você buscou, eu não entendi, só querendo entender o que você veio fazer procurando meu trabalho. Se eu sou uma terapeuta reencarnacionista, ou seja, regressiva,
Entende? Isso que eu não estou entendendo. E trabalho também na questão, na hipnose regressiva, de acontecer o contato com as linhagens. Se não está nem dentro de uma coisa, nem dentro da outra, talvez o meu trabalho não seja útil para você. Porque, veja bem, se a gente vai trabalhar em coisas aqui que, de repente, vai completamente contra as suas crenças e paradigmas, eu não vou conseguir ter acesso na sua mente, porque a sua mente vai me bloquear. Porque para eu trabalhar em você, eu preciso ter comando absoluto na sua mente. Todo trabalho vai encaminhar para isso. Eu tenho que ter comando absoluto. Mas a sua mente só vai me reconhecer no trabalho persuasivo, até colocar você no transe, se ela combina comigo, vamos dizer, né? Entendeu? Se tem qualquer coisa que não está falando a mesma língua, a hipnose não acontece. Assim, o que você está falando para mim, eu vou fazer um trabalho, porque quem conhece o seu trabalho é minha esposa, ela falou para eu vim, que eu tenho alguns problemas e tal. Não foi uma coisa decidida por você, ou que você sentida por você, ou que você conheça o meu trabalho, entende? Tudo isso pode não gerar empatia, só pelo fato de ser à distância, o cérebro ele já vai falar, opa, que negócio esquisito é esse aí? Ele já cria restrições, e ainda se eu tô meio pé atrás, acredito, não acredito, isso, aí pode ser que não haja entrega, entende? É isso que eu tô te falando, eu tô sendo bem sincera com você. Porque hipnose, tudo bem. Eu preciso aceitar tudo que o outro está falando, acreditar como se fosse a verdade absoluta e não criticar em nada. Ao haver qualquer crítica, pronto, distanciou, você fica aí, eu fico aqui, não rola nada, entende? Mas, por sua conta e risco, se você não quer continuar, eu posso devolver o seu valor, reembolsar, não tem problema nenhum. Desde que veio essa questão que minha esposa falou que ela pode te ajudar, então estou desde lá esperando esse momento. Agora precisa ver o que ela entendeu, né? Ela pode te ajudar, né? Mas, enfim, vou tentar agora no que eu vou fazer as perguntas para você. Diferentemente de uma psicoterapia onde você conta a história e o terapeuta vai fazendo um diagnóstico e vai apontar coisas para você, a hipnoterapia tem que entrar no transe, na hipnose. Sim, sim. Se eu não acredito ou se eu tenho qualquer restrição aí, a coisa não rola. Se não rola, não tem como ter terapia, porque a hipnoterapia trabalha com o princípio que é a hipnose. Mas enfim, tem muita gente que nem lê o que está escrito no site. Não, eu li, mas eu acho que não deve ter me ligado à questão da reencarnação, mas eu acho que como a minha esposa martelou a questão de vida extraterrestre, essas coisas, eu acho que minha mente ficou ligada nisso e não... Isso aí é uma parte do trabalho, uma consequência, mas é o que eu falo sempre, quem vem até mim, às vezes não tem coincidência, entendeu? Uhum. Às vezes uma coisa acaba dando na outra, porque não tem muita coincidência, porque eu acabei virando especialista nesse assunto no Brasil, né? De repente, porque tem... Então, por que apareci na sua vida? Mesmo que seja através da esposa, nem nada. Às vezes não tem coincidência, entendeu? Às vezes não tem coincidência. Eu passo, às vezes, aqui com cada situação, quando a pessoa vem pelo site, por exemplo, que não vê essa parte extraterrestre, como eu te falei, principalmente em qualquer questão religiosa que é mais fechada, vamos dizer, a mente para esse tipo de assunto, é complicado. E no meio da sessão se acaba de acontecer, porque se tem outra linhagem, a linhagem quer manter o contato, ela vai entrar no meio, não tem jeito. Ela vai surgir. Aí a única coisa que eu posso fazer na hora é, você quer saber, quer ir em frente ou não? Você quer, eu direciono. Não quer, paramos. Ninguém é obrigado a nada, né? Muita gente vem para mim e fala assim, não, mas só quem tem contato, quem já não sei o que lá, que pode vir fazer com você? Eu falei, claro que não, né? Tem que ver que lá no meu YouTube, o canal é só nessa área. Mas eu tenho outro canal que tem outra área do meu trabalho. É só específico um tema. Agora, quem cai nesse tema aí, é porque de alguma maneira se identificou. Uhum. Sim, eu posso ler um parágrafo que eu escrevi? Se não for muito longo, que eu já falei, não precisa entrar no mérito. Me fala só qual que é a causa que você quer trabalhar. Porque o processo aqui é muito longo, meu amigo. Depois você vai ficar cansado, eu também. Às vezes isso aqui leva 2, 3 horas. E a gente tem que ganhar tempo lá na frente quando entra no transe, entende? Sim, tem duas coisas que me chateiam muito. Uma é quando eu fico ansioso, nervoso, enfim. A outra é que eu tenho DTH. Eu fiz um negócio que a psicóloga ela fez vários exercícios com imagens, decorar palavras e deu que eu tenho DTH. Aí isso me atrapalha, a questão de estudo e trabalho, porque eu perco o foco, viajo, minha mente fica viajando muito. Então isso me atrapalha no sentido que aí eu não consigo estudar direito. E aí
eu não me sinto completo como profissional, eu não sei, digamos assim, o que é que eu quero ser quando crescer. Eu acabo fazendo um curso aqui, outro curso lá, e eu tenho inveja daquelas pessoas que sabem o que querem. Um exemplo, você sabe o que você quer, você ganha em cima disso, trabalha em cima disso. Então você eu considero você como uma profissional completa, uma coisa que eu não me sinto. E o tema da minha família é medo e tudo voltado a dinheiro. O que não pode ser, a nível de profissão, o objetivo único não pode ser o dinheiro. E quando vai ser o dinheiro, você nunca vai ver o dinheiro. Agora, quando o objetivo é aprender e aplicar o que você faz para beneficiar o outro, o dinheiro é consequência. Esse é o ponto. Então, todo mundo quer ser profissional, vou trabalhar nessa área porque essa área está dando dinheiro. Nunca vai ver o dinheiro. Eu sou o único da família que não é funcionário público. Todos os meus irmãos e meu pai são funcionários públicos. Que é uma vidinha limitada, né? Ganha aquilo e fica naquilo a vida inteira. Às vezes pode até um bom salário, mas é aquela vida. Eu resumiria meu pedido a uma palavra que seria voar. Ser livre, sem medo, seguro de si e corajoso. Não colocar culpas nos outros, conseguir me concentrar no trabalho, conseguir estudar, saber o que eu quero como profissional para ser completo e também saber o que realmente preciso estudar e realmente conseguir estudar e aprender, ser dono dos meus conhecimentos. Mesmo que me leve um tempo, saberei que estarei no caminho certo. Hermes, essa parte que você está falando, essa orientação profissional, o que eu vou fazer pela frente, não tem a ver com a terapia. Terapia não é futurologia. Terapia vai trabalhar no passado, nos lixos emocionais, nas coisas que podem estar impedindo você de ser seguro, de ser corajoso. Tudo bem, pode ser. Mas assim, definir o que vai fazer, não. Aí é a questão de quem tem outra linhagem. Quem define é a linhagem, porque se eu tenho outra linhagem, eu estou aqui por um propósito. Qual? É a hora que vai descobrir lá na hora. Estou no caminho certo? Não está. Essa profissão, não é isso, aquilo, aí eles direcionam. Fora daí, o trabalho da hipnoterapia, ele vai buscar na vida, o que é vida passada? Tudo que passou na sua vida 1 minuto atrás, que é o que você até vai ouvir agora. Não importa em que linha de tempo, em que momento vai pegar o acontecimento, mas a hora que traz para a consciência é aquilo que está atrapalhando a sua vida, e pode ser na vida pessoal, profissional, enfim, na saúde, e uma série de coisas. A terapia regressiva vai curar uma pessoa? Não. Mas ela pode, nesses sentimentos reflexos, nessas dores reflexos, pode simplesmente, gente que tem dor de cabeça, não sabe por quê, dor no corpo, dor nas costas, e pode ser reflexo de coisa, às vezes, de violência que eu sofri lá atrás. E eu trago isso na memória. Eu não lembro o que é, mas o órgão, ele vai doer, vai sentir. Tem todas essas coisas. Então, muita coisa que acontece nessa vida pode ser que seja um bloqueio de alguma coisa que aconteceu na infância, por exemplo. Você é o resultado desde a hora do momento da sua concepção. Se no dia da concepção seu pai e sua mãe não estivessem bem ou não estiveram bem, você já vai ser uma criança complicada. Durante a gestação, o que a mãe passa, ou isso, aquilo, o que ela pensa, tudo isso interfere. Mesmo que depois a criança nasça, é bem tratada, bem cuidada, não importa. Tudo vai dar problema, vai criar uma criança insegura. Se a mãe não dá o peito para a criança, por exemplo, 100% com ele naquele momento, está dando peito, mas está pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, pronto, essa criança também, se for mais sensível, se sentirá rejeitado. E à medida que eu me sinto rejeitado, eu tenho falta de autoestima. Se eu tenho falta de autoestima, eu não vou muito longe na vida pessoal, profissional, uma série de coisas. Não dá sucesso. Entende? Uhum. Porque eu não tenho autovalorização. Por quê? Porque em algum momento alguém me rejeitou, ou me discriminou, ou fez bullying comigo, diminuiu a minha autoestima. E se eu não tenho autoestima, eu posso ser o melhor naquilo que eu faço. Eu posso ser o perfeito, posso estudar em Harvard, posso fazer o que for, não vai rolar. Não vai dar certo. Por quê? Tudo que eu vou fazer, eu não sentindo que sou merecedor, eu me auto-saboto e ponho para distanciar de mim. Aquilo não vem para mim. Tudo passa por essa questão. E a autossabotagem é uma questão que lá no bojo da situação tem um momento de bullying, por isso que eu pergunto, um momento de rejeição, um momento de humilhação, um momento que, por que você não é igual ao seu pai, seu irmão, não sei o que, tá vendo? Seu amigo ali faz isso, você não faz. Pai e mãe não entendem o peso que isso tem na cabeça de uma criança e que pode ser completamente definitivo para que aquela criança não dê nada, seja inseguro. Ele fica sem autovalorização. Isso pode ter acontecido, bebê, na infância. Os pais não fazem isso por maldade. Às vezes fazem até para, quem sabe, eu cutucando, ele vai comparar com o outro ali e vai seguir. Tem uns que sim.
pode servir de parâmetro. Mas se eu sou mais dramático, sou do perfil mais sensível, mais dramático, eu vou exagerar nas tintas, eu vou pegar isso para mim e pronto, já ninguém me ama, ninguém me quer e pronto, já nada do que eu faço tá bom. E normalmente esse é o perfil do perfeccionista, porque eu tenho que ser perfeito no que eu estou fazendo. Para quê? Para que as pessoas me amem e gostem de mim, então eu tenho que mostrar essa perfeição. Então o perfeccionista ele é inseguro, porque o cara que conhece o talento que tem, ele vai fazendo, tá pouco preocupado com o que tá pensando, tá falando, se tá achando bom ou não. Eu vou fazendo e o resultado vem vindo. Quando eu me preocupo com o que o outro pensa, porque o pai falou, a mãe não sei o quê, e porque o dinheiro, porque não sei o quê, não sei o que lá, o foco principal nem é o meu trabalho, mas é um monte de coisa que não reverbera. As pessoas não vão entender o que você quer passar, ou vou comprar suas ideias. Não vai. A princípio tem que vir eu estudar, entender uma coisa, eu tô bem nisso. Vou começar. Mas não está perfeito. Mas começa de algum jeito. Se você ficar procurando o melhor momento, você vai virar o perfeccionista que aí roda e não sai do lugar. Vai fazendo. Errou, faz de novo, faz de novo. Não se importa com as críticas. Importa o que você está fazendo. À medida que você botou a coisa em movimento, o universo começa a responder. O seu sacrifício. Não é nem o que você entendeu, isso aqui que eu falo hoje. Não adianta ser um profissional, doutor nisso, estudei em Harvard, como eu falei, Oxford. Não. Hoje em dia as pessoas não querem saber mais de título. Eles querem saber que você resolve o problema dela. Isso sim. Exato. O foco tem que ser na outra pessoa. Vamos ouvir agora um trecho da sessão. Olhe e veja o rosto nítido e claro. 2, 3. Como está agora? Vê o rosto? Como é? Vejo. O olho, a cor do olho? Acho que é escuro. 3. Como está agora? O que transmite o olhar é paz, serenidade. Tá. Você percebe que está indo para algum lugar? Seria em direção à entrada da floresta. Eu vou contar de 1 até 3 e você já vai estar no local do destino para onde você está indo aí, seja ele qual for. 1, 3. Como está agora? Onde você está? Seria uma trilha já abrindo para uma praia. E o que você sente que foi fazer nessa praia? Não sei. Apenas está chegando lá, né? Eu vou contar de novo, de 1 até 3, para que você já olhe e veja o cenário da praia. 1, 3. Onde você está agora? Perto da praia, mas ainda na floresta. Ainda na floresta. Você está vestindo alguma roupa? Eu acho que eu tô com bermuda e uma camiseta. E mais ou menos com que idade tem aí? Acho que 20, 18. Vou contar de 1 até 3, vou comandar mais uma vez. Se você não aceitar o meu comando, eu vou parar. Você vai chegar na praia agora sob o meu comando. 1, 3, onde você está agora? Tô na praia. E o sentimento é de paz? Sim, de felicidade de ter chegado. Você estava indo para esse lugar porque você queria chegar mesmo aí, você não foi para se distrair. Uhum. E da onde você está? Você sente que está perto ou está longe da onde você mora? Eu acho que tem uma casa no final, talvez a minha casa. Vou contar de 1 até 3 para você até chegar nessa casa e dizer para mim se é a sua casa. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a casa? Vejo. E você sente que é a sua? Não sinto que é minha. Então é uma casa da praia só, mas não é a sua casa. Sim. Mas você tem casa? Acho que sim. E você está distante da sua casa porque você saiu de casa ou foi embora ou o quê? Eu só saí para ir para a praia. Então agora eu vou contar de 1 até 3 e você vai voltar para sua casa, para onde você mora aí, e dizer para mim como é essa casa. Vamos lá. 1, 3, onde você está agora? Vê a casa? Eu tô me vendo aqui na sala. E como é que é essa sala? É a sala da minha casa hoje. Então era você mesmo. Acho que era. E você está na sua sala aí, mais ou menos nessa faixa de idade de 18, 20 anos. É isso? Acho que eu já tô com a minha idade. Aí você está fugindo completamente do meu comando. Tá difícil, hein, meu amigo? Porque você está fugindo do meu comando. Primeiro não era. E pode ser que seja vida passada, é aquilo que eu falei. As suas crenças e paradigmas não permitem isso, você perdeu o link. Aí foi para 18 anos nessa vida e agora já voltou para a vida atual. Eu não comandei nada disso. Uhum. Entende? Entendo. Vou contar de 3 para 1. Vamos voltar lá na floresta, olhando aquele pé branco que você viu. Era o seu pé ou não? Era. Então vamos contar, de 3 para 1, vamos voltar aos 18 anos, na vida atual, vamos lá. 3, voltando à sua vida atual, aos 18 anos. 2, 1, onde você está agora? De novo lá no início da trilha. Tudo bem. E o sentimento é de paz? Uhum. Ok. Com 18 anos, um sentimento de paz, não tem o que fazer. Eu vou contar de 1 até 3 e vamos aí, perto dessa idade, porque se a terapia levou nessa idade, algo aconteceu aí que marcou a sua existência e talvez você não lembre. Eu vou contar de 1 até 3 para que você vá direto para o momento do acontecimento que te marcou. 1, 3. Onde você está agora? O que está acontecendo? Não sei. Eu não consigo sair daquela visão olhando para aquela personagem.
Exato, mas aquela personagem é você em outra vida. Como você não acredita, a coisa não vai rolar. Eu te falei isso. Vai bloquear. Vamos voltar lá de novo no rosto, naquele olho escuro. Teu olho é escuro? Sim. Era a mesma pessoa? É. Não, você disse que não era. Você falou, eu não reconheço. Era diferente ou não? Não, a imagem da pessoa é a mesma. Sim, mas não era você. Eu acho que não sou eu, não. Claro que é você. Se você não aceitar que é você em outra vida, não vai rolar. Você entendeu isso? Entendi. É o que eu falo. É o bloqueio das crenças. Vamos voltar lá. Vou contar de 1 até 3 para você estar de frente com essa pessoa aí que você viu. Vamos lá. 1, olhe e veja a pessoa nítida e clara à sua frente. 2, 3. Como está agora? Vê ele. Vejo, é jovem, tá sem camisa, talvez de cueca, sereno, cabelo preto, não é comprido, vai quase Chanel. Então, é a história dele que nós temos que trazer. Mas você tem que aceitar que é você mesmo em outra forma, em outra linha de tempo. Entendeu isso? Entendi. Passa a falar com ele, olhando para os seus pés. Como são seus pés? Os pés dele? Os meus. Você tem que incorporar e senão não vai. São os mesmos, é a mesma imagem branca. Então, caminhando nesse lugar, você está indo para algum lugar, mora aí por perto, como que é? Conta a história dele, deixa vir as memórias dele. Lembra do download? Deixa vir. Eu acho que ele mora ali, acho que é como se fosse campo, né? Eu moro aqui. Enquanto não incorporar, não vai rolar a história. Eu moro por aqui. Tá, você mora por aí. Vou contar de 1 até 3 para você chegar na sua casa aí nessa vida e me contar como é essa casa. Vamos lá. Aí é a hora que pode interferir tudo e mesclar com a vida atual, mas deixa vir o download, senão as imagens elas se perdem. Vamos lá, 1, 3. Onde você está agora? Vê a casa? Frente à mesma casa que eu tinha visto antes, é de praia. Isso, então essa casa aí da praia. Vou contar de 1 até 3, você vai entrar na casa em qualquer lugar e vai me dizer como é lá dentro. Vamos lá, 1, 3. Onde você está agora? Como é a casa? Dentro da casa, acabei de passar a porta de entrada. O chão é tábua corrida, como se fosse uma casa antiga, mas bem cuidada. E é uma casa grande ou pequena? Grande. Então deve morar mais pessoas aí. Eu vou contar de 1 até 3 para que quem more nessa casa chegue perto de você para você identificar quem são essas pessoas. 1, 3. Como está agora? Vê alguém? Eu entrei numa sala e tem um senhor sentado na poltrona, cabelo grisalho. Tá, e olhando para ele, você gosta e se identifica, sente que tem algum grau de intimidade? Sim. Ele é o que para você? Olhe no olho. É uma figura o quê? Paterna? Uma figura paterna. E você gosta dele? Uhum. E você sente que mora aí sozinho com ele ou também tem a figura materna? Eu acho que eu senti que tem uma figura materna, uma senhora. Também tem. E você gosta dela? Uhum. E além dos dois, ainda tem irmãos, alguma coisa assim? Tem mais pessoas vivendo nessa casa? Acho que é só nós três. Só os 3 e vive bem. Você diz que está em paz? Uhum. E mais ou menos tem 18 anos. É. Então é uma casa simples, mas uma casa bem tratada, que fica na praia. Sim. Ok. Tudo bem com os seus pais? Uhum. Eles estão bem também. Ok. Posso ir em frente? Pode. Vou contar de 1 até 10. Vão se passar 10 anos. Você vai estar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar até lá. Vamos lá. 1, 10. Onde você está agora? Estou no mesmo lugar. Mesma casa, tudo igual? Uhum. E com a mesma família, tudo, pai, mãe, tudo junto. Uhum. Uhum. Não mudou nada. E nesse lugar que você vive, assim, você trabalha, faz alguma coisa para passar o tempo? Como é que você vive? Ainda estou sentado na poltrona, meio de frente para ele. Não sabe como é que você se mantém, da onde vem o sustento? Eu acho que são aposentados. Então, eles são aposentados e você vive aí junto com eles. Agora, mais ou menos, já está com uns 20 e mais, né? Eu acho que eu estou igual ainda. Tá igual, não mudou muito. Gravata, suspensório, calça escura, camisa de botão comprida, listrada, tipo roupa de antigamente. Bom, podemos ir em frente? Não mudou nada, né? Uhum. Vamos avançar mais 10 anos e ver como é que o que aconteceu, como é que ficou a sua vida. Vamos lá, 1, 10. Onde você está agora? Pai e a mãe estão vivos? Então, Você continua morando com eles? não. Por quê? Você saiu de casa. Constituiu família? Eu acho que eu estou visitando eles, o sentimento que eu estou visitando eles. Mas você formou família? Não, solteiro. Foi morar em outro lugar. É. Mas é longe de onde eles vivem? Dessa casa? Engraçado, é como se fosse o sentimento que eu tive que a casa é do outro lado da praia, na outra ponta.
Você mora numa outra casa do outro lado. É, na outra ponta da praia. Vou contar de 1 até 3 para você ir lá para aquela casa nova, onde você mora. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? Como é essa casa? É igual. Uma casa igual? É, só que do outro lado, como se fosse que nem reflexo de espelho. Tá. Aí você foi viver ali sozinho. É, só tem eu mesmo. Você não ficou sozinho na mesma casa porque eles faleceram, não, e está imaginando alguma coisa de diferente. Não é isso que aconteceu. Você mudou de casa mesmo. É, só que é igual. E você está bem? Se sente bem? Sente solidão? Alguma tristeza? Alguma coisa assim? Talvez um pouco de solidão, por estar morando sozinho. E está com quantos anos aí agora? Acho que 30. E não pensa assim em constituir família, nada? Que não quer ter filhos? Engraçado, eu tive um sentimento que teve alguém comigo, que não tá mais comigo. Vou contar de 3 para 1, vamos voltar lá no momento que você ainda vivia com essa pessoa. Vamos ver quem é essa pessoa e o que aconteceu. Vamos lá. Você pode estar bloqueando porque pode ter sido doído. Vamos voltar lá. 3, voltando lá no momento, ainda com a pessoa e o que aconteceu. 2, 3. Onde você está agora? Dentro dessa casa tem uma mulher jovem, ela tem uns 25, 26 anos. E o que ela é sua? Acho que é a esposa. Chegou a ter filhos? Não sei, tem a sensação que ela morreu. Vamos lá. 3 para 1, voltando no momento que ela faleceu. Vamos lá. 3, voltando no momento do falecimento dela. 2, 1. Onde você está agora? O que está acontecendo? Acho que eu tô no quarto, ela tá deitada na cama. Mas ela ficou doente? Acho que é. Eu tô sentado do lado dela, com a mão dela em cima da minha perna, segurando. Eu acho que foi questão de saúde. Aí não sei exatamente o que é que foi. Parece que ela tá se despedindo. Entendi. E você está triste? Não sei, é confuso. Se você deixasse o sentimento vir, era mais fácil. Aí você ficou sozinho lá na casa. Fiquei sozinho na casa. E agora você trabalha com alguma coisa, faz alguma coisa? Como é que você se mantém? Parece que eu tô com roupa de trabalho, acho que no escritório. E sente que gosta do que faz? Não, Por quê? acho que eu faço só pra sobreviver. Não gosta do trabalho, se sente o quê? Preso? Acho que infeliz. É porque eu tô cara de triste. Você não queria estar fazendo esse trabalho? É. Você seguiu a carreira do seu pai, não? Eu acho que porque é roupa de quem vai trabalhar, né? Calça social, camisa social. Quer dizer, você seguiu os caminhos o caminho do seu pai porque ele deve ter orientado você para isso. Com certeza. Mas não está feliz. Para sobreviver. Bom, tem mais alguma coisa que você queira pontuar aí nesse momento ou podemos ir em frente? Eu tô mexendo com papéis e carimbando. É como se fosse despachante, não sei. Então, trabalho todo dia igual. E você pensa em fazer outra coisa, trabalhar em outra coisa ou não? Não consigo pensar em outra coisa. Vai ser preso ali. Sente numa prisão mesmo. Ok. Bom, podemos ir em frente? Uhum. Vou avançar mais 10 anos e vamos ver como é que você se saiu aí nessa vida. Vamos lá. 1, 10. Onde você está agora? Na mesma coisa, mesmo trabalho. Trabalhando na mesma coisa. Eu continuo mexendo em carimbando o papel. A saúde está boa? Tem algum lugar que doa, alguma coisa assim? Algum lugar do corpo que esteja doendo? Não, parece que eu estou um pouco mais magro. Por quê? Está comendo bem ou não? Acho que não. Não? Acho que não estou comendo bem, não. Por que você não come bem? Faz mal a comida? Não, acho que é desânimo, tristeza, talvez. A tristeza está fazendo com que você não coma. Mas eu acho que a tristeza é mais de estar trabalhando ali, de estar insatisfeito com a vida. Não mudou nada nesses últimos anos? Você não conheceu ninguém, não formou família, não mudou nada? Não mudou nada. Está tudo no mesmo trabalho chato. E seus pais, ainda vivos? Não sei, acho que já morreram, eu acho. Também. Aí ficou sozinho mesmo? Eu acho que eu tô sozinho mesmo. Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não tem lazer, não tem amigos? Trabalho, casa, trabalho. Não consegue fazer amigos? Não tenho desejo. É isolado? Por quê? Opção minha, bloqueio. Você gosta de ser assim? Eu acho que aprendi a ser assim, isolado, assim, sem fazer esforço de ter amizades. Agora estou sentado no canto desse escritório, é como se tivesse um balcão de atendimento, né?
onde eu estava carimbando, agora estou sentado no canto, assim, né, um pouco curvado para frente, observando ao redor, mas, assim, sem vontade de conversar com ninguém, nem ter amizade com ninguém. Bom, você ficou mesmo um conformista, né? Você se conformou com a situação, não fez nada para mudar e foi entristecendo, se abatendo e foi ficando assim mesmo. Uhum. Ok. Então, vou contar de 1 até 3, vamos direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Você vai se lembrar de tudo, vamos ver com que idade que foi, que morreu e como morreu. Vamos lá. 1, 3, onde você está agora? Engraçado, estou no mesmo lugar, mas com uma barriga grandona. Teve algum problema na barriga? Não, acho que comecei a comer demais. Mas os braços e as pernas continuam magros. Mas a barriga é inchada, meio redonda. Como se fosse, tipo, barriga de grávida, para fora da camisa. Desenvolveu alguma coisa aí, né, nessa barriga mesmo, comendo demais e tal. E tinha algum outro vício, assim, tipo bebida, cigarro, alguma coisa assim ou não? Quando você falou em vício, eu veio à mente, assim, um cigarro na mão. E você faleceu em casa? Eu acho que eu tô na mesma cama que ela morreu, com a barriga bem mais inchada para cima. E estava sozinho? Tava sozinho, na primeira imagem tava sozinho. Ninguém cuidou de você? Ainda tô bem acordado. É como se eu estivesse esperando morrer mesmo, ou esperando alguma coisa acontecer. Mas sente alguma dor? Não. Tá com medo? Não, só triste de estar sozinho. Chegou nesse ponto da vida aí e entendeu que ser sozinho, isolado, não foi bacana, né? Sim. Então vamos lá, vou contar de até 3, você vai se desligando do corpo agora, deixa ele aí falecido para a gente poder refletir. Vamos lá, 1, 3. Como está agora? Desligou? Mais ou menos. Precisa desligar, porque você está pegado nessa história aí. Se você não desligar, você vai trazê-la de volta com você. Você quer trazer, não? Não sei. Você quer trazer tudo isso para sua vida? Essa tristeza, esse problema na barriga, essa compulsão, essa tristeza, tudo? Você quer trazer tudo para a vida atual? Tá difícil de desligar dessa imagem. Estou perguntando para você, você quer trazer isso para a tua vida Não. atual? Então aceita meu comando, deixa tudo aí e se desliga dessa vida e desse corpo. Porque se você não desligar, vai repetir tudo na vida atual. Entende isso? Eu virei agora para a porta. Eu tô saindo da porta do quarto, deixando ele para trás. Parece que eu tô descendo as escadas. Ok, não precisa ir embora, pode ficar aí, vamos refletir. Não é fugindo que você vai refletir, entendeu? Vem comigo, vem no comando. Entende que tudo aconteceu aí nessa vida. Essa questão de perda da esposa, jovem ainda, e você, de alguma maneira, entendeu que perdeu muito na vida, assimilou isso, procurou não se ligar mais nada a ninguém para não perder de novo. Entende isso? Entendo. E aí você preferiu viver na solidão, porque aí eu não tenho que passar por nenhum tipo de sofrimento, ver uma pessoa morrer, Sim. isso, aquilo, passar por aquilo, tudo de novo. Então eu vou ficar sozinho. O fato de trabalhar, repercutir o mesmo trabalho do pai, também aconteceu aí nessa vida. Hoje você não precisa fazer nada do que o seu pai ou a sua mãe direciona para você. Você é livre. Você vem trazendo esse sentimento de aceitação, de conformismo dessa vida, entende isso? E que não precisa ser assim. Lá você não tinha muitas oportunidades, mas agora você tem todas as oportunidades do mundo para fazer diferente. Não precisa repetir esse tipo de informação e ter que fazer o que os outros querem, não o que você quer. Entende isso? Agora você vai trabalhar e fazer aquilo que você deseja e aquilo que você se sente feliz e será próspero e abundante. Não precisa repetir. Então deixa tudo lá, essa tristeza, essa infelicidade toda, essa carência toda. E esse trabalho repetitivo, cansativo, mais do mesmo, que não levou nada a lugar nenhum. Mas também esse sentimento de solidão, de se impor a uma situação e chegar no final da vida sozinho, sem ter ninguém ali do seu lado para te ajudar, para dividir, para formar uma parceria. Entende isso? Isso foi tudo um conformismo que você teve lá naquela vida por falta de opção. Mas agora não precisa mais ser assim, conformado com tudo que vem para você. A vida poderia ter sido mais feliz, você mais feliz e ter feito outras coisas. Porque ficar anos e anos fazendo aquele mesmo trabalho de carimbo, você poderia ter feito outra coisa e buscado outra coisa. Você se conformou, entendeu? A questão de morrer com essa doença na barriga, seja lá qual for, ter tudo nessa vida aí também, entende?
para não repetir na vida atual, seja lá qual foi o problema. O fato de comer demais, a compulsão por comida, também fica nessa vida aí, não precisa trazer para a tua vida atual nenhum tipo de compulsão. A partir de agora você é equilibrado em tudo que faz, sem nenhuma compulsividade. Porque a compulsão ela pode ir para qualquer caminho, não precisa ser necessariamente para comida, entende isso? Você traz o traço da compulsão e isso vai ser em alguma área específica onde você talvez seja mais suscetível, entende isso? Então, essas compulsões, ainda que se teve vício de cigarro, alguma coisa, ou bebida, seja lá o que for, deixa tudo aí. Nessa vida não precisa trazer para a vida atual. Bom, tudo entendido? Fez sentido para você? Muito sentido. Então, dentro daquilo do propósito, principalmente do propósito de trabalho, eu acho que muitas questões vieram para você e virão ainda. Você vai ficar em estado de terapia por muitos dias e as coisas vão sendo clareadas. A partir daí que você deixou esse corpo, você já está fora do corpo, você está numa outra sintonia. Eu posso encaminhar você para a dimensão do plano astral, plano dos desencarnados, para receber alguma orientação de alguém que vive nessa dimensão, que pode ser alguém da sua família mesmo, atual, alguém que tenha falecido, que possa querer vir conversar com você, é comum de acontecer, ou não. Você quer ir além ou não? Ou para você estar satisfeito, você já entendeu tudo? Eu tenho dúvida, mas acho que eu vou arriscar. Tudo bem. Então precisa desligando dessa vida sob o meu comando, nesse momento, você vai se desligar de tudo isso aí, porque está difícil, você está amarrado lá, você vê o quanto que você está trazendo isso para a tua vida atual, que você está pegado nessa situação. Então deixa tudo aí, pensa que nada disso vale a pena você viver nesse momento atual da tua vida, não vale a pena repetir. Vale a pena fazer outra história. Vamos lá, vou contar de 1 até 3, você se desliga dessa vida, desliga desse corpo da matéria e vai ser recebido no outro plano e você vai ver uma luz na sua frente. Sob o meu comando. Vamos lá. 1, 3. Olha e veja a luz. Vê a luz? Vejo. Nessa luz eu vou contar para quem veio te receber aí, que a linguagem da luz você não conhece, para que se personifique na sua frente quem é que veio te receber aí nessa luz. Não sei se virá, mas eu vou comandar. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe, vê. Eu vejo uma mulher de costas. Tudo bem, vou contar de 1 até 3, ela vai virar de frente para você. Você vai olhar e ver e dizer como é essa mulher. 1, 3, como está agora? Vê como é. É como se fosse roupa de época, pele clara, cabelos, não chega a ser louros, mas penteado cheio de cachos ao redor da cabeça. Ela está muito feliz em me ver. E a cor do olho? Acho que é escuro. Pergunta para ela, quem é você, né? Por que você veio me receber? Quem é você que você veio me receber? Ela falou que é minha guia. Bom, se ela veio, pergunta para ela, você pode responder algumas questões da minha vida humana, da minha vida atual? Você pode responder algumas coisas da minha vida atual, mano? Ela falou que sim. Pergunta para ela se esse trabalho que foi feito agora, se você se livra disso agora, se isso tinha a ver com o medo ou até o fato de ter morrido lá na cama, de repente fazia xixi, não tinha como levantar, alguma coisa assim, se tem a ver com a vida passada, se isso vai ser eliminado da sua vida agora. Ficou para trás? Ela falou que sim. Acredito eu que deve ser remanescente daquela situação mesmo. Qualquer coisa que você queira perguntar sobre a tua vida atual, ela está aí para responder as suas perguntas. Aproveita porque é uma dimensão maior. A orientação vem para você. Só que precisa perguntar em voz, porque estamos gravando essa parte, você vai esquecer, tá bom? Então, por isso que precisa perguntar em voz. Eu não sei o que perguntar. Não quer saber de nada? Não sei, eu acho que quero saber sobre futuro. Ela falou que só depende de mim. Pergunta para ela, eu tenho outra linhagem, outra origem? Eu tenho outra linhagem, outra origem. Ela falou que não. Tem alguém da sua família atual que tenha falecido, que você gostaria de rever, alguma coisa assim ou não? Engraçado, eu lembrei da minha avó, que eu quase não tinha contato com ela, nem conversado. Era uma pessoa fechada. Pergunta para ela se eu tenho permissão de chamar sua avó. Vamos ver. Às vezes se veio ela, porque talvez ela queira te dizer alguma coisa. Posso chamar minha avó? Ela falou que sim. É a avó paterna ou materna? Paterna. Vou contar de 1 até 3 para que ela venha até você. Ela vai vir na última forma que ela teve aqui mesmo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê. Vejo, mesma roupa. Assim, ela é forte, gordinha, perna fina, cabelo grisalho. O rosto tá um pouco diferente, mas é minha avó. Ela tem uma cara fechada.
pergunta para ela, vó, você quer me dizer alguma coisa? Tô aqui para te ouvir. Vó, quer dizer alguma coisa? Tô aqui para te ouvir. Ela balançou a cabeça como se fosse não e abaixou. Um pouco triste, eu acho. Por que será que ela tá triste? Porque eu acho que ela sempre foi triste. E ela pode dizer para você por que ela é triste? Você vê que a tristeza é uma coisa que vem também no campo familiar. Acho que questão de casamento, não sei, com meu avô. Eu tenho uma tristeza, mas acho que é de casamento. Eu acho que é ligado ao casamento, eu acho que é solidão. Solidão também, outro traço vindo na família. Diz para ela assim, vó, eu entendo todos esses sentimentos de solidão, de tristeza, mas eu como representante da família, me abençoa, vó, que a partir desse momento eu vou fazer diferente. Vó, eu tô aqui, eu vou fazer diferente, me abençoa. Acho que ela deu um sorriso, acho que ela levantou timidamente a mão para mim. Viu? Essa tristeza, essa infelicidade, tudo uma coisa de solidão repetindo na família, no campo sistêmico. Fala, mãe, vó, eu entendi tudo isso e vou fazer diferente a partir de agora, porque agora eu sou consciente de que isso vinha reverberando em todo o nosso sistema. Vó, vou fazer tudo diferente, eu entendi. Ela tá meio que indo embora, mas tem um sentimento que, como se ela não acreditasse muito, como se ela tivesse desistido ou se conformado, ou que nada vai mudar. É como ela ainda está, porque ela ficou muito tempo nisso. A sala que a gente tá é bem branca, só que a porta onde ela está entrando é um quarto escuro. Ela está na escuridão ainda, né? Bem simbólico, né? Vamos dizer assim, as informações que vêm, né? Você entende isso, né? Então, quem vive na solidão, na tristeza, no isolamento e tal, vive nesse quarto escuro, entende? É o quarto escuro da alma. Então, tendo essa consciência de que isso vem se arrastando no campo morfogenético, você fazendo diferença agora, você quebra todo esse ciclo, entende, né? E você viu como estava pegado. Muitas das vezes, dentro do campo sistêmico, as pessoas vão reverberando os mesmos sentimentos, às vezes muda a situação, mas o sentimento é o mesmo, para ficar incluído dentro daquele sistema, entende? Então, eu repercuto o que meu avô sentiu, a minha avó, isso, aquilo, para eu me sentir incluído dentro do campo, eu faço tudo igual e vou repetindo. Por isso que até as doenças hereditárias, elas também acaba acontecendo na família por conta disso. Não tem ninguém que quebra esse ciclo. Se não quebra, vai repetindo, entendeu? O ciclo de sofrimento, de solidão, doença, de uma série de coisas. Tudo isso que precisa limpar no campo morfogenético para que as pessoas e o próprio planeta e os seres humanos também limpem todo esse passado aí, porque senão a coisa fica repetindo, e não há nada que possa fazer diferente, a não ser a própria pessoa quando ela interfere ali e faz diferente, entendeu? Eu falei para a guardiã, a guia, que vai ser tudo diferente. Ela sorriu para mim, feliz. É interessante que eu estou na sala, mas do meu a minha avó está do meu lado direito. Eu estou de frente para... Eu estou me vendo de frente para... Seria a guia. A minha avó está de frente para a porta do quarto escuro. E do meu lado esquerdo é como se existisse um vazio, como se fosse um espaço escuro, vazio. Mas assim, é como se a sala fosse um ponto solto nesse grande vazio. Você pensa que você está numa dimensão não física, né? Acho que é isso. Então as coisas não são nítidas. Você só vê onde vai o teu campo de visão. Entendeu? É isso. Fapa Guardiã, se ela quer te mostrar ou te dizer alguma coisa para a gente fazer o caminho de volta? Quer falar mais alguma coisa? Ela falou que não. Não, né? E tá bom para você também? Acho que tá. Então se despeça também da sua avó. Tchau, vó. Ela tá de costas e um pouco mais curvada, parada em frente ao quarto, mas é como se ela tivesse que ir, mas acho que ela não quer entrar de novo no quarto. É como se ela tivesse bloqueado ou não está conseguindo dar um passo para começar a entrar de volta. Ela está parada, um pouco curvada, acho que ela está olhando para
para a entrada do quarto, porque não tem porta, é a entrada. Você não se preocupe, porque ela tem uma guia, tem uma guardiã aí que vai fazer o encaminhamento, tá bom? Não cabe a você, tá? Então, vamos fazer o caminho de volta, se despeça, se ela tem algum recado para te dar ou pro filho dela. Ela falou que não tem nem mais nada para falar. Obrigado, eu vou fazer diferente a partir de agora. Ela sorriu para mim, feliz, como se estivesse acreditando que eu acabei de falar. Claro, e você botou fé nisso, você sabe que está na tua mão fazer essa diferença aí, vai reverberar em todos. Então vamos lá. Vou contar de 5 para 1, você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, abre os olhos, se mexa bastante. Gostou? Fez sentido? Muito sentido. E durante mais uns dias você ainda vai sonhar, vai ver mais imagens, às vezes até acordado mesmo, tá? Então é normal disso acontecer. O cérebro vai tentar desqualificar tudo, achando que foi tudo invencionice, que isso, que aquilo, que não sei o que. Também é normal de acontecer, tá bom? Então não se prenda muito na questão de entender se acredita, se não acredita. Deixa correr solto. Você vai perceber no seu dia a dia e no caminho à frente a diferença que isso vai fazer na tua vida. Você vai perceber. Entende? E acreditando ou não, a diferença vai fazer, tá? Porque mexeu no campo, liberou, fez, vai fazer diferente, você vai sentir o ímpeto para fazer diferente agora, buscar essa liberdade que tanto você quer, que está em você. Você se aprisionou, você se conformou, você criou esse perfil, entendeu? Mas que podia estar vindo repetindo, podia estar vindo repetindo no sistema. Por isso que a avó ficou feliz e a sua guardiã lá também. Falou, graças a Deus entrou alguém no meio que vai quebrar esse ciclo. O que a gente chama dentro da constelação familiar, que é uma vertente da psicologia, que é o chamado ovelha negra. Então, dentro da constelação familiar, o ovelha negra ele é bem-vindo. Por quê? Porque ele vem e quebra todos os padrões, entendeu? Para virar aquela história, porque senão não muda nunca. Eu sou meio que ovelha negra da minha família mesmo. Esse aí é o bem visto mesmo. É aquele que vai fazer diferente e vai ajudar todo mundo. Entende? Tanto os que estão lá mortos, ainda num processo de trabalho de evolução, quanto os atuais, pai, mãe, primo, sobrinho, todo mundo que está no meio, e as gerações que virão à frente também, porque senão essa coisa da tristeza, da precariedade, da situação, tudo vai repetindo, entendeu? Muda a história, cada um vai fazer a sua história, mas acaba que o resultado acaba sendo o mesmo. Ou pessoas que às vezes até têm tudo, mas não se sente feliz, porque está faltando alguma coisa. Por quê? Porque essa tristeza, a tristeza vem vindo, né? Vem vindo. A tristeza está no bojo, vem vindo junto com todo mundo. Não importa o que acontece, o sentimento é aquele. Baixo astral, tristeza, isso, aquilo, para quê? Para ficar incluído no campo e repetindo as mesmas coisas. Anos e anos a fio era sentimento de suicídio. E sempre quando eu ficava muito triste, eu me isolava por completo, buscar ficar isolado, fechado, não comunicativo. Estava bem apegado a essa situação. Pensa que é fácil você sair fora dessa não, energia? esse Não é ano fácil. que melhorou muito, assim, foi um processo. Porque você está buscando, meu amigo. É isso que eu falo. Todo mérito é seu buscando sair fora disso. Consciente ou inconsciente, acreditando ou não, você está buscando. E a sua esposa também foi uma luz no seu caminho, né? Uhum. Que às vezes a gente não enxerga sozinho, alguém vem e coloca uma luz no caminho, a gente segue e acaba acontecendo. Então, você criou esse elo de ligação, de mudança no contexto todo, né? Uhum. Então, todo mérito é seu, né? Nessa situação. Entendeu? Porque a maioria continua repetindo, vai ficando à mercê da mesma história, às vezes não entende por que na vida, e eu trabalho com isso 30 anos e vejo diariamente pessoas numa faixa de idade de 30, 35 anos reverberando o mesmo do pai, o mesmo da mãe, mesma situação, mesmo, sabe? Uhum. Que muda a forma, repete tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Né? Porque a pessoa fica
naquele sentimento, apegado àquele sofrimento, entende? Ligado naquilo. E aí não muda. Bem no início, quando a gente estava começando, quando você falou da mata, aí eu não sei se foi minha imaginação, mas veio assim na minha mente um homem bem mais alto, atlético, careca. É como se fosse minha versão melhorada, só que ele era cinza quase prateado, ou um cinza um pouco... Essa parte de outra origem, outras formas de vida, como eu te falei, não vai rolar ainda, mesmo que você tenha outra linhagem, não vai rolar por a questão da limitação mesmo, entende? Não rola. Que nem tipo super-homem, também pode, mas também pode ser que tenha outra linhagem, também pode. Só que nessa vida que você viveu até agora, e também por conta do emaranhamento que está na vida do humano, tem que resolver toda essa pendência aí, não seria mesmo fácil acessar, se fosse o caso, né? Entendeu? Não acessaria diante desse quadro. Primeiro precisa você ver quanta gente que está, que até a sua avó, né, precisou vir para você entender isso e perceber que o campo morfogenético, o campo sistêmico do ser humano está bem emaranhado, né? Nesses sentimentos assim de tristeza mesmo, né? De fuga, de querer... E a maneira de fugir da situação não é se matando, não vai resolver, só vai piorar. Né? É encarando e fazendo diferente, que é o que você está fazendo. Então, o importante é esse, é o foco de querer resolver, querer mudar. E você vai perceber que eu falei, agora não adianta a gente ficar falando muito, porque Sim. não é legal, né? Eu falo que hipnoterapia não é terapia, então não é falar sobre o assunto. Agora é esperar o que vai reverberar esses dias, as fichas que vão caindo, você vai perceber no seu dia a dia, quem está do seu lado vai perceber mais ainda. É outra pessoa, você vai entender isso, né? Vai começar a enxergar as coisas de maneira diferente. Vou fazer diferente. Então a intenção é o começo de tudo, né? Eu estou na intenção, aí a próxima parte eu já vou partir para ação, pronto. De repente tudo reverbera no seu campo aí, as coisas começam a fluir, e eu desejo isso mesmo, né? Você vê que a questão profissional veio que você também era infeliz nessa situação, né? Você não foi feliz em área nenhuma, para falar a verdade. Verdade. Então vai trazendo tudo isso, e hoje cria o quê? O receio. Ai, meu Deus, vou fazer isso, ai, será que vai dar? Ai, aquilo, ai, não sei o quê. Esses medos vêm acompanhando, porque é óbvio, você está trazendo esse sentimento de limitação, de insegurança, de medo. A tendência agora é tudo clarear para você, tá bom? Ok. Grande abraço para você, para sua esposa, que eu também não conheço. Tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.